na frente vamos falar sobre o que seria a ação penal pública privada subsidiária da pública. Mas eu quero que você anote essa informação, porque cai. Mas, professor, como é que eu vou saber que qual crime que é o quê? Qual crime realmente é ação penal pública incondicionada ou condicionada ou privada? Como expliquei no slide anterior, a ação penal pública, em via de regra, ou melhor, a ação penal, em via de regra, é uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Ou seja, o crime é para ser de ação penal pública incondicionada em via de regra. Agora, quando o legislador quiser que ele seja de ação penal pública condicionada à representação, com uma condição ou privada, ele vai colocar lá na tipificação. Aqui é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ou aqui é ação penal privada. Ou seja, quando ele não fala nada, é ação penal pública incondicionada, porque é regra. Mas quando ele quiser mudar isso, ele vai botar lá que aqui é privado ou uma pública condicionado à representação da vítima. Mais na frente vamos falar melhor, de forma aprofundada sobre isso. A aula de inquérito policial é um pouco grande, mas é preciso que realmente a gente estude sobre. Tudo bem? Vamos lá. Agora o que acontece? Qual a natureza jurídica do inquérito policial? Qual a natureza jurídica do inquérito policial? Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Primeiro, o inquérito policial, senhores, é um procedimento administrativo. Vou botar até de vermelho aqui. É um procedimento administrativo. Você não vai falar para mim que o inquérito policial é um processo administrativo. Isso não está certo. Inquérito policial, olha bem, o inquérito policial não é processo. Ele não faz parte do processo penal e qualquer outro que seja. Esse tipo de informação está errada, equivocada. O inquérito policial ele é um procedimento. Aí vem a banca, a sua maldade, né? Colocar uma opção que é um processo administrativo. Você leu rápido, não entendeu, não interpretou, entendeu? E marca errado. E marca como se estivesse certo. Como você assistiu essa aula, né, interpretou, leu bem, você não vai marcar. Quando ele falar que é um processo administrativo, porque não é processo. O seu candidato que leu rápido, não assistiu essa videoaula, vai lá e marca que é um processo administrativo. Tá vendo? Aí o cara confunde processo administrativo com procedimento administrativo e culpa o professor. Processo administrativo é outra coisa. Inquérito policial é um procedimento administrativo. Você marca como errado se tiver processo administrativo. Porque você assistiu a videoaula, você ganha o seu ponto. O seu concorrente marca como certo, porque ele leu rápido, não entendeu e confundiu o procedimento com o processo. Ele perde o ponto, você ganha um ponto e você está na frente dele. Entendeu por que é interessante estudar de forma aprofundada o direito? Cara, o direito é lindo. Só depende de quem quer estudar e de quem está estudando. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos seguir? Olha só. O que eu quero que vocês entendam? Pelo inquérito policial ser um procedimento administrativo, pelo inquérito policial ser um procedimento administrativo, é bom vocês anotar. Em caso de eventuais vícios, não tem condão de contaminar, não tem um condão
de contaminar o processo penal. Como assim, professor? Exatamente. Você sabe que do inquérito policial, caso haja um relatório, que tem que haver, né? Tem que ter um relatório, porque se a autoridade policial iniciou o inquérito, ele não pode arquivar. Não pode. A autoridade policial não pode arquivar o inquérito policial. Quem pode? Você vai entender mais na frente. O que eu quero que vocês entendam aqui, que em caso de eventuais vícios, o inquérito policial não tem condão de contaminar o processo penal. Não confunda. Como muita gente. Tudo bem? Agora vamos estudar sobre a origem do processo penal. A origem, ou melhor, a finalidade. A finalidade do processo penal, a finalidade, ou melhor, do inquérito policial. Estava falando do processo penal. A finalidade do inquérito policial tem uma dupla finalidade. É uma dupla finalidade que a gente chama de preservadora. É uma dupla finalidade que a gente chama de preservadora. Olha só, uma dupla finalidade que a gente chama de preservadora. E além de preservadora, como preparatória. Olha só, preparatória. Como assim, professor? O inquérito policial ele possui uma dupla finalidade e cai em prova. Preservadora porque ele inibe a instauração de um inquérito policial de forma errônea, de forma a atingir direitos e a liberdade do indivíduo. Ou seja, ela vai preservar. A finalidade do inquérito policial é preservar a incolumidade, preservar qualquer coisa contra a incolumidade pública, é um exemplo. Tudo bem? Vendo os comentários da galera. Perguntas. Ele vai o quê? Ele vai resguardar a liberdade do inocente. Ou seja, quando ele é preservador, ele vai resguardar a liberdade do inocente. A liberdade do inocente. E não só isso, ele também vai limitar a atuação do Estado. Também serve para isso, viu? E ele é preparatória porque ele fornece elementos de informação. Ele é preparatória porque fornece elementos de informação. Ou seja, ele vai fornecer elementos de informação sobre a materialidade. Elementos de informação sobre o quê? Como já expliquei anteriormente, sobre a autoria e a materialidade do crime. Ou da infração penal, né? Sobre a autoria e a materialidade da infração criminosa, da infração, né? Até porque não precisa ser infração criminosa, pode ser uma contravenção penal, entendeu? Então vamos seguir, que eu sei que vocês já decoraram aqui. Qual o valor probatório do inquérito policial? Vocês sabem qual o valor probatório do inquérito policial? Qual o valor probatório do inquérito policial? Valor probatório do inquérito policial. Gente, o valor probatório do inquérito policial é mínimo.
Tudo bem? Porque o juiz ele vai formar a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida no curso do processo penal. Não podendo, o juiz ele não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos de informação do inquérito policial. Então, porque o juiz não pode fundamentar sua decisão, ou seja, até porque as decisões têm que ser fundamentadas, viu? O juiz não pode fundamentar suas decisões exclusivamente, não pode fundamentar suas informações exclusivamente nos elementos de informações. Nos elementos de informação, elementos de informações. Do inquérito policial. Ou seja, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos de informações, né? Que é no inquérito policial durante as investigações. Tudo bem? Mas, olha essa informação aqui, mas o juiz formará sua convicção. O juiz formará sua convicção pela livre, vamos lá se vocês sabem, prova produzida. Só que, veja bem, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos de informações de inquérito policial, que no caso é da autoria e materialidade. O juiz não pode, na decisão judicial, olhar exclusivamente para os elementos de informação da materialidade e autoria fornecidos pelo delegado de polícia. Agora, é possível que o juiz ele venha formar sua convicção pela livre prova produzida no curso do processo penal. No curso do processo penal. Eu quero que vocês entendam que é claro que o juiz ele pode utilizar a convicção lá desde as diligências da investigação criminal. Entretanto, ele não pode exclusivamente condenar ou decidir com base somente os elementos de informação. Cadê o contraditório e ampla defesa? Não é assim. Embora no processo, no inquérito policial, não haja pode ter, mas não é obrigado o respeito ao contraditório e à ampla defesa, o juiz ele não pode exclusivamente se apoiar na sua decisão, na sua fundamentação sobre o quê? Sobre os elementos de informação colhido durante o inquérito policial. Tudo bem? Agora, o que você precisa entender, senhores, o que você precisa entender é que elemento de informação é diferente de prova. Não é certo você falar que dentro do inquérito policial acontece provas. Ah, tem prova aqui contra... Não. Ali são elementos de informação colhidos durante a investigação criminal pela autoridade policial para o quê? Para que o titular da ação penal ingresse em juízo, obtendo o quê? Os elementos de informação. E aí, no curso do processo penal, anotem isso, né? Anotem isso. No curso do processo penal, haverá o quê? A produção de provas com direito ao contraditório e à ampla defesa. Aí sim que o juiz ele pode o quê? Aí que o juiz ele vai formar a sua livre convicção através da prova produzida no curso do processo penal com respeito ao contraditório e à ampla defesa produzida no próprio processo penal. Tudo bem? Vocês entenderam? O que vocês precisam entender é que no inquérito policial, elementos de informação
Gente, ele é diferente de provas. Porque os elementos de informação são colhidos durante a investigação sem a dilação probatória, sem a dilação probatória. Ou seja, sem o respeito ao contraditório e ampla defesa, aqui no inquérito policial. Enquanto a prova... Apagar aqui que eu não gostei. Enquanto a prova, olha só, gente. Enquanto a prova são elementos de convicção. Olha bem, as provas são elementos, as provas são elementos de convicção. São elementos de convicção vamos lá, são elementos de convicção que são necessária a participação dialética das partes. Sobre quem, gente? Ou seja, sobre o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, vamos explicar, professor, é muito difícil a sua linguagem. No inquérito policial, eu quero que vocês entendam que elementos de informação, ele é diferente de provas. Dentro do inquérito policial, o que existe são elementos de informações que serão colocados dentro do relatório da autoridade policial, que é o delegado de polícia, e são colhidos durante a investigação sem uma dilação probatória no respeito ao contraditório e à ampla defesa. Agora, não confunda com prova, porque quando acontece o elemento de informação dentro do inquérito policial, com o relatório da autoridade policial, com o quê? Com o ingresso do juízo pelo titular da ação, por exemplo, na ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação da vítima, no caso, o Ministério Público como o autor da ação penal, o titular da ação penal, aí nasce o quê? O direito ao contraditório e à ampla defesa. É por isso que quando inicia o processo criminal, o juiz, ele dá à parte o quê? O contraditório e a ampla defesa, para que a parte tenha ciência que existe um processo criminal contra ele e que venha, caso queira, exercer a sua ampla defesa, que é o direito de quê? De impugnar os fatos e fundamentos narrados na denúncia ou na queixa-crime. Tudo bem? Ou seja, uma resposta à acusação, para que o autor, caso queira, ele venha impugnar os fatos.